Perfeito, começamos a gravação, então bom dia a todos. Antes de passar a palavra ao nosso presidente Fernando, alguns recadinhos, gente, bem importantes, tá? Manter os microfones fechados por causa dos barulhos que possam acontecer. Caso alguém queira se manifestar, é só levantar a mãozinha que tem ali, ou então, na dificuldade que às vezes no celular é um pouquinho complicado, só coloca lá no chat, gostaria de falar, que eu vou observando daqui, vou organizando. E uma coisa bem importante, todos se puderem fazer agora, ótimo, já fazer o registro no chat para ficar formal, já tudo bem certinho, tá? Abel, é contigo. Como que faz a reunião, a confirmação no chat mesmo? Tu abre o chat, que é o lugarzinho, né, para trocar as mensagens, e só bota o teu nome ali, e seria legal colocar a instituição que representa. Eu vou colocar o meu aqui. Onde é o localzinho, que eu não sei, que eu não lembro? No celular eu não lembro, mas deve ter uma caixinha... No celular tem os 3 pontinhos ali embaixo, à direita, do ladinho da mão. Do ladinho da mão. Tu vai no chat ou mensagens, deve estar escrito. Obrigada, Luan. Luan, se não fosse tu, olha... A modernidade, né, Rabelo? Essa coisa de guri não é comigo. É nos 3 pontinhos? Isso. E mensagem de chamada? Uhum. Aí tu escreve ali a tua... E quem que tu representa. Então, bom dia a todos. E a nossa reunião hoje tem 2 pautas. Uma delas é o Bolsa Atleta, que eu acho que a gente tem que dar uma revisada. E a outra é falarmos sobre o workshop. Tá? Vamos começar repassando o edital do Bolsa Atleta. Tu toca aí, tu vai lendo, como é que a gente faz isso? Posso abrir, eu tenho ele aqui, eu posso compartilhar com vocês a tela, e a gente pode ir lendo ele, sim, sem problema nenhum. Mas deixa aqui o meu protesto de novo, tá? Eu não consegui nem abrir ele ontem, foi bem complicado. Enfim, vamos lá. Só me dar um segundinho, eu compartilho a minha tela. O teu protesto é que vem em cima da hora, né? Muito em cima da hora, né, gente? Não tem condições. Compartilho plenamente do teu protesto. Tá. Eu não sei desculpa, eu não sei se o Léo e a Rai querem fazer algum tipo de observação, algum ponto mais importante, mais relevante. Deixa eu abrir ele, daí eu acho que eles vão fazendo, talvez, conforme a gente for passando. Eles dizem para o ponto que eles querem e eu vou lá, não tem problema nenhum. Pois é. Tá. Outra coisa, pessoal, se alguém quiser falar, eu vou abrir a minha tela, eu não enxergo mais vocês, tá? Então, ou alguém fazer essa gentileza de controlar, que alguém está no computador e consegue controlar isso mais fácil? Se levantar uma mãozinha, se alguém quiser falar? Ninguém? Eu consigo ver aqui no celular. Tá. Luan, beleza, então faz essa gentileza, tá? Vou compartilhar a minha tela, então, com vocês, a gente já vai vendo Pronto. Todo mundo está enxergando o edital aqui? Sim? Não? Sim. Tá, obrigada, Luan. Como é que tu gostaria, Rabelo? Queres que eu vá lendo? A Rai e o Léo querem dizer para que pontos nós vamos? Como é que vocês querem fazer? Eu acredito que o Léo e a Rai podem citar, por exemplo, o item 5, artigo 5, mas a gente dá uma lida geral, mas sem muita atenção. Aí vamos, quando chegarmos nos itens que eles citaram, a gente se atém mais. Tá, então tu queres que eu comece ali aqui do 1 do edital? Isso, pode ser. Tá, eu acho que tem alguma mãozinha, né, Luan? Deixa eu ver, peraí. Ixi, agora sim. Eu acho que sim. Se alguém levantou a mãozinha porque eu ouvi o barulhinho, pode abrir o microfone e falar.
A Rai levantou. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Sim, na verdade, esse edital, ele é exatamente igual ao do ano passado, tá? Então, foi o que a gente lançou no passado. Então, ali o que está de amarelo é o que a gente precisa mudar, que são as datas, enfim, então é conforme a gente lança. Mas ele tá igual ao do ano passado. Eu lembro que eu acho que em algum momento a gente conversou sobre ele, mas, enfim, é igual ao do ano passado mesmo. Rai, tem alguma previsão dessas datas já? Então, o que acontece? A gente vai explicar para vocês por que atrasou. Teve essa troca de sistema, de novo, da prefeitura, foi ali no fim de dezembro para janeiro, e aí cada processo, cada edital tem uma dotação diferente. E a dotação do Bolsa Atleta, que é para auxílio financeiro para pessoas físicas, não passou do sistema velho para o sistema novo. E quando acontece esse tipo de situação, eles têm que abrir um projeto de lei para ir para a Câmara para votar. Então, por isso que demorou tanto tempo assim. Foi para a Câmara, eu acho que no começo da semana passada, quando a gente voltou. E aí eles têm que votar, tem que passar por comissão e tal. E aí na segunda-feira, agora na próxima sessão, vai ser de fato votado. Então, por isso também teve essa demora para lançar, porque sem a dotação a gente não consegue fazer nada. Por isso que demorou. E aí depois que é votado e se for aprovado lá na Câmara e tal, essa dotação, a gente acredita que mais ou menos lá pela quarta ou quinta já entre no sistema de volta. E aí sim a gente faça o pedido de compra do Bolsa Atleta para lançar, para botar o edital, botar a ata, enfim, todas essas coisas. E a dotação de valores também, então, não tem ainda, Rai? A princípio vai ficar os 300 mil, que nem foi ano passado. Tá. O 300 mil é para... Os 300 mil do edital inteiro. Tá, mas me ajuda, é só Bolsa Atleta ou... Não, só Bolsa Atleta, só Bolsa Atleta. As entidades é 540 até então. Mas aí é só mais para metade do ano. Que é o mesmo valor do ano passado também. A princípio, sim. Que esse dali a gente não consegue mudar, é só se é escalão maior para mudar. Posso começar a leitura? Por favor, Sinara. Tá, então vamos lá. Edital do Bolsa Atleta. 1. Do edital. A Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, SEDES, no uso de suas atribuições legais e conforme Lei Municipal número 5.770, de 25 de março de 2014, e Decreto número 8.548/2014, de 12 de junho de 2014, torna público a abertura de inscrições para a concessão de Bolsa Atleta para atletas de rendimento residentes no município de Bento Gonçalves, das modalidades que fazem parte dos programas olímpicos, paraolímpicos e não olímpicos, desde que os esportes sejam filiados e regulamentados por federações, confederações e ligas esportivas, referentes a eventos que serão executados em 2025. Do cronograma. Os prazos para protocolo dos documentos e atos mencionados no presente edital são os seguintes. Eu só vou ler as etapas, tá? Porque as datas, enfim, não são essas. Primeira etapa, protocolo dos projetos, depois análise da documentação e projetos, publicação dos resultados preliminares, período de recursos, análise dos recursos, publicação, resultado final, elaboração do convênio, prazo para prestação de contas. A ordem da elaboração dos convênios seguirá por necessidade de calendário esportivo apresentado pelos atletas, bem como o pagamento. As prestações de contas poderão ser entregues imediatamente após o final da competição de cada atleta ou até o dia 15/12/2025. 3. Do objeto. Nos termos da Lei Municipal número 5.770, de 25 de março de 2014, o Bolsa Atleta será concedido em caráter individual ao atleta com registro federativo no estado do Rio Grande do Sul, que esteja vinculado à Associação Desportiva cadastrada no Sistema Desportivo Municipal e que represente o município de Bento Gonçalves em, pelo menos,
uma das seguintes modalidades: olímpicas, paraolímpicas ou não olímpicas. 4 dos objetivos. O objetivo do Bolsa Atleta, nos termos do artigo 1º da Lei Municipal 5.770, é: 1. Valorizar e apoiar atletas e para-atletas participantes do desporto educacional e, em casos específicos, o desporto de alto rendimento. 2. Incentivar os jovens valores. 3. Desenvolver a prática do esporte como meio de promoção social, mediante a concessão de bolsas remuneradas e incentivos técnicos e materiais. Gente, se precisar parar, vocês avisem, tá? Porque eu não enxergo vocês. 5. Da destinação financeira. O limite deste edital é de R$300 mil, distribuídos aos atletas e para-atletas conforme critérios. Nível estadual, R$2.000 por atleta que, no ano de 2024, tenham ficado até a 5ª colocação nos campeonatos estaduais das suas federações. No ano de 2024, tenham ficado até a 5ª colocação em evento equivalente a campeonato estadual, homologado pela federação da modalidade. E para qualquer dos casos acima, para provas individuais, das modalidades individuais e que tenham um vínculo com o Conselho Municipal de Esportes. Nível nacional, R$4.000 por atleta ano que, no ano de 2024, tenham ficado até a 5ª colocação nos campeonatos estaduais das suas federações. No ano de 2024, tenham ficado até a 5ª colocação em evento equivalente a campeonato estadual, homologado pela Federação da Modalidade. Que integrem a seleção do Estado do Rio Grande do Sul de sua modalidade esportiva. Para qualquer dos casos acima, para provas individuais, das modalidades individuais e que tenham um vínculo com o Conselho Municipal de Esportes. Para qualquer dos casos acima, nas modalidades individuais que as categorias são subdivididas em rendimento e participação, serão considerados apenas os resultados na categoria rendimento. 5.1.3, nível internacional. R$6.000 por atleta ano que, no ano de 2024, tenham participado em eventos da temporada internacional ou no mundial e em tais campeonatos obtido até a 5ª colocação. No ano de 2024, tenham ficado em pré-classificação em nível nacional em competições referendadas pela confederação da respectiva modalidade de esporte e que essas competições sejam os principais eventos. Para qualquer dos casos acima, nas modalidades individuais que as categorias são subdivididas em rendimento e participação, serão considerados apenas os resultados na categoria rendimento. 6. Da dotação orçamentária. As despesas correrão à conta da seguinte ação orçamentária: dotação 2264, o órgão Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social, Unidade e Departamento de Esportes, funcionamento, manutenção da assistência financeira, elemento, outros auxílios financeiros a pessoas físicas, fonte de recursos, recursos não vinculados de impostos. 7. Da documentação exigida para a participação no certame. 7.1. O interessado deverá atender a todos os critérios conforme o Decreto Municipal número 8.548, de 12 de junho de 2014. O não atendimento a qualquer dos itens ensejará na desclassificação do interessado. 7.1.1. Atender o previsto no artigo 8º da Lei Municipal número 5.770. 2. Apresentar ofício dirigido ao prefeito, solicitando o auxílio financeiro, especificando o objeto do plano de trabalho. 3. Apresentar cópia do atestado da pessoa parceira vigente. 4. Apresentar cópia da cédula de identidade do atleta e do responsável, quando for o caso. 5. Apresentar cópia do cadastro de pessoa física do atleta e do responsável, quando for o caso. 6. Apresentar comprovante de endereço. 7. Apresentar designação de um responsável, caso o beneficiário tenha menos de 18 anos de idade, pelo controle administrativo e financeiro do auxílio. 8. Apresentar certidão negativa de contribuinte do município. 9. Certidão negativa de contribuinte do Estado. E 10. Da União. 11. Apresentar certidão de antecedentes criminais.
12, apresentar cópia do ranqueamento, no mínimo até a 5ª colocação estadual do atleta solicitante na sua federação ou confederação homologados por federação, confederação ou instituição equivalente. 13, apresentar declaração que é esportista. 14, apresentar comprovante ou cópia da filiação à federação relativa. 15, apresentar plano de trabalho. 16, apresentar currículo esportivo, constando o histórico do atleta dos últimos 2 anos, com a sua respectiva classificação, junto à documentação comprobatória das informações nele apresentadas. 7.2. Para atender o disposto no inciso 3 do item 7.1.3, referente ao atestado de pessoa parceira, caso o atleta ainda não seja pessoa parceira, é necessário protocolar junto às sedes a seguinte documentação que será submetida à análise, deferimento e emissão do respectivo atestado. 7.2.1. Declaração de estabelecimento de ensino atestando a matrícula do atleta beneficiado para a categoria estudantil e irregular aproveitamento escolar. 2. Preencher o requerimento fornecido pelo respectivo Conselho Municipal, datado e assinado pelo representante legal da entidade. 3. Cópia da cédula de identidade, RG, do atleta e do responsável, quando for o caso. 4. Cópia do cadastro de pessoa física CPF, do atleta e do responsável, quando for o caso. 5. Comprovante de endereço. 6. Cópia do ranqueamento estadual do atleta até o 5º lugar. 7. Comprovante ou cópia da filiação à federação relativa. 8. Certidão negativa de contribuinte do município. 9. Do Estado. E 10. Da União. 11. Certificação de negativa de antecedentes criminais. Parágrafo único. O pedido de registro do atleta não torna o atleta pessoa parceira do município de Bento Gonçalves. Somente após a emissão do atestado é que o atleta terá tal documento válido. 8. Dos critérios e processo de seleção. O processo de seleção para a concessão do Bolsa Atleta contará com as seguintes fases. 8.1 das inscrições. 8.1.1. Os requerentes deverão protocolar ofício dirigido ao senhor prefeito municipal, conforme descrito no inciso do subitem 7.1.2 do item 7.1, acompanhado do plano de trabalho e demais documentos exigidos no referido item, na Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, em dias úteis, no horário das 8 às 16, respeitando o cronograma do item 2. 8.2, da análise documental. 8.2.1. A análise dos documentos será feita pelo Conselho Municipal de Esportes, que conferirá a documentação apresentada, bem como o preenchimento integral e correto dos formulários de inscrição. 2. A não apresentação correta de todos os documentos exigidos neste edital acarretará na desclassificação do atleta do certame. 3. Da análise do mérito. 8.3.1. O Conselho Municipal de Esportes analisará a adequação do período de bolsa e de seus objetivos dentro dos critérios estabelecidos nesse edital, em consonância com os objetivos da Lei Municipal número 5.770/2014, e decreta... Sim. Oi. Queres que eu leia um pouco para te descansar? Não, posso continuar, tanto faz, como tu quiser. Então vai, segue. Tá. E decreto municipal 8.548 de 2014. De vez em quando é bom, Rabelo, dar um oizinho só, porque eu estava aqui pensando se eu não tinha caído, tá? 9. Da publicação dos resultados preliminares. 9.1. A listagem prévia contendo os nomes dos atletas e os respectivos valores a serem repassados será divulgada em Diário Oficial do Município, conforme o cronograma do item 2. 10. Dos recursos. 10.1. O interessado em protocolar recurso deverá fazê-lo através de protocolos junto às sedes até o dia a ser definido, no horário das 8 às 16 horas. 2. A análise dos recursos se dará em data a ser definida e a publicação do resultado será em data a ser definida. 3. O Conselho Municipal de Esportes, após deliberação acerca dos recursos, encaminhará a listagem final de classificação dos atletas beneficiados com o programa Bolsa Atleta, a Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, setor de parcerias, o qual providenciará a publicação em Diário Oficial do Município,
bem como encaminhará à Secretaria Municipal de Finanças para publicação no Licitacom. 11. Do pagamento. 11.1. O pagamento será feito conforme mês de competência do plano de trabalho apresentado por cada bolsista no mês de sua primeira competição. 12. Das obrigações bolsistas. 12.1. Representar exclusivamente o município de Bento Gonçalves em competições promovidas e ou consideradas de interesse da Secretaria Municipal de Esportes e do Conselho Municipal de Esportes. 2. Utilizar o valor da bolsa somente para os fins previstos neste edital. 3. Ao receber solicitação para apresentação de relatórios, documentos ou justificativas de qualquer natureza, o bolsista deverá protocolar junto à Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social a documentação no prazo máximo de 5 dias úteis, a partir de sua ciência. 4. Os bolsistas comunicados pelo Departamento de Esportes com 5 dias úteis de antecedência por meio de e-mail ou WhatsApp, ficam obrigados a participar de eventos municipais realizados dentro do ano de vigência da parceria, qual seja 2025. Os eventos deverão ser destinados à população em geral, promovidos pelas sedes, com atividades pré-estabelecidas e respeitado o plano de trabalho aprovado. São exemplos de eventos: tardes de lazer, eventos esportivos, aberturas de eventos esportivos, etc. 5. Os bolsistas, comunicados pelo Departamento de Esportes com antecedência de 30 dias por meio de e-mail ou WhatsApp, ficam obrigados a participar de eventos esportivos municipais, regionais, estaduais, nacionais ou internacionais dentro do ano de vigência da parceria, qual seja 2025, representando o município de Bento Gonçalves, respeitando o plano de trabalho aprovado. 6. Os bolsistas contemplados devem utilizar em seus uniformes de treinamento, passeio, jogo e impressos o brasão do município de Bento Gonçalves com tamanho mínimo de 11 centímetros de altura por 9 centímetros de largura. 12.7. Os bolsistas deverão, nas atividades esportivas, competições, entrevistas e ações, mencionar obrigatoriamente o município de Bento Gonçalves e da Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social como parceiro e apoiador. 8. Os bolsistas deverão divulgar em mídias digitais e físicas, conforme for a sua preferência, a parceria celebrada com o município. 9. Os bolsistas deverão apresentar registro fotográfico de banner afixado, informando que o mesmo recebe recursos do município de Bento Gonçalves. 10. No ato de assinatura do termo, cada atleta contemplado pelo programa Bolsa Atleta deverá apresentar conta bancária individualizada, conta corrente, em seu nome ou de seu representante legal indicado na inscrição, se menor de idade, para recebimento do recurso financeiro. 11. O não cumprimento das obrigações previstas na Lei Municipal 5.770/2014, no Decreto número 8.548, de 2014, e no presente edital, implicam na suspensão da Bolsa Atleta e a devolução dos recursos recebidos. 13. Da fiscalização. O relatório homologado que aponte ser insatisfatório no cumprimento de qualquer obrigação ou em desacordo com os cronogramas de competições e ou treinamento, importa em 13.1.1. Cancelamento do Bolsa Atleta, acarretando na rescisão de contrato, devolução dos recursos recebidos, bem como a instauração de inexecução contratual ao atleta, o impossibilitando de participação de programas municipais pelo período de 1 ano. 13.2. O Bolsa Atleta também poderá ser cancelado nos casos de 13.2.1. Não ser apresentada a documentação comprovando suas participações nas competições previstas no projeto. 2. Não participar dos treinos e das competições de entidade sem justificativa. 3. Quando o atleta passar a representar Estado ou país, salvo mediante convocação e justificativa por escrito para a Comissão de Monitoramento e Avaliação e Coordenadoria de Esportes, atendendo aos critérios deste a permissão para tanto. No caso de convocação por outro município, será suspenso o Bolsa Atleta pelo município de Bento Gonçalves e o atleta deverá, em até 10 dias úteis do seu retorno,
apresentar parecer técnico emitido pela entidade que o convocou, das atividades e competições participadas, para legitimar seu retorno às suas atividades neste município. 4. Ocorrer a dispensa das seleções representativas de Bento Gonçalves por indisciplina ou a seu pedido. 5. O descumprimento de quaisquer das condições exigidas pela Lei Municipal 5.770 de 2014. 6. Em caso de o atleta apresentar atestado médico de doenças que não estão relacionadas com as atividades esportivas ou que não sejam impeditivas de cumprir com seu plano de trabalho ou as convocações previstas. 13.3. O órgão concedente fica incumbido de realizar procedimentos de fiscalização das parcerias celebradas antes do término da sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco, quando possíveis, para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto. 13.4. A Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias de Fomento Esportivo será formada por 2 membros, sendo um do Conselho Municipal de Esportes, que a presidirá, e um da Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social. 5. O órgão fiscalizador será responsável pela emissão de relatório técnico de monitoramento e avaliação, sendo pessoalmente responsável pela veracidade das informações lançadas em seu relatório. 14. Da avaliação. 14.1. O processo de seleção para avaliação, concessão e exclusão da Bolsa Atleta será realizada nos termos das normas estabelecidas pelo Conselho Municipal de Esportes, segundo os critérios elencados nesse instrumento, de acordo com a Lei Municipal número 5.770 de 2014 e o Decreto Municipal número 8.548 de 2014. 15. Da prestação de contas. 15.1. Os atletas beneficiados deverão protocolar a prestação de contas na Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, dentro do horário de atendimento ao público dessa secretaria, de segunda-feira a sexta-feira, com exceção dos dias de feriado, das 8 às 16 horas, até o dia 15 de dezembro de 2025, ou após o término de sua competição. Após protocolo, a Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social distribuirá aos órgãos competentes para que façam análise e parecer. 2. A prestação de contas deverá conter: 1. Ofício de prestação de contas direcionado ao prefeito municipal de Bento Gonçalves. 2. Relação de pagamentos. 3. Relatório de receitas e despesas. 4. Relatório de bens. 5. Relatório de cumprimento do objeto. 6. Declaração própria ou do responsável, se menor de 18 anos, de que os recursos recebidos foram utilizados para custear as despesas do atleta com a sua manutenção pessoal e esportiva, conforme o plano de trabalho. 7. Declaração da entidade esportiva ou da instituição de ensino, no caso de categoria estudantil, atestando estar o atleta beneficiado em plena atividade esportiva. 8. Declaração do estabelecimento de ensino atestando a matrícula do atleta beneficiado para a categoria estudantil e regular, aproveitamento escolar. 9. Cópia autenticada pela Prefeitura dos documentos fiscais que comprovam a utilização da verba pública, nota fiscal, RPA, recibos contendo CNPJ, razão social, cupom fiscal. 10. Comprovante de participação nos eventos aos quais as diárias foram destinadas, seja inscrições, certificados, fotos, etc. 11º, cópia do comprovante de depósito referente à devolução de valores aos cofres públicos, se for o caso. 15.3. Incumbe ao setor responsável pela análise da prestação de contas da entidade concedente decidir sobre a regularidade ou não da aplicação dos recursos transferidos. 15.4. As despesas serão comprovadas mediante a apresentação dos documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo as notas e cupons fiscais serem emitidos em nome do convenente ou do executor, se for o caso, devidamente identificados. 15.5. Os documentos originais referidos nesse artigo serão carimbados e devolvidos ao convenente para que sejam mantidos em arquivo em boa ordem, ficando à disposição dos órgãos do controle interno e externo pelo prazo de 5 anos, contando da aprovação da prestação de contas. 15.6.
Os documentos apresentados deverão estar legíveis, sem rasuras ou dobraduras, emitidos dentro do prazo do convênio. 15.7. O não cumprimento, quando da solicitação dos requisitos mencionados no presente item, implica em não aceitação da prestação de contas e em devolução de valores ao município dos recursos recebidos pelo bolsista. 16. Disposições complementares. Todos os atos deste edital, inclusive esclarecimentos que forem prestados, serão publicados no sítio do município de Bento Gonçalves, endereço eletrônico, onde poderão ser acessados cópias do presente edital e seus respectivos anexos. 16.2. Integram esse edital os seguintes anexos: modelo de ofício, anexo 1, plano de trabalho, anexo 2, responsável pelo auxílio, anexo 3, declaração do atleta, anexo 4, currículo do atleta, anexo 5, formulário para cadastro de pessoa parceira, anexo 6, prestação de contas, anexo 7, relação de pagamentos, anexo 8, receitas e despesas do plano de trabalho, anexo 9, relação de bens, anexo 10, relatório de cumprimentos do objeto, anexo 11. E data final a ser ajustada. E é isso. Paro de compartilhar ou vocês querem revisar algum item? Por mim, tá ok. Eu estava acompanhando e lendo ele no computador enquanto. Posso... Já desisti de mandar o meu. Menos, né? Bem menos. Posso parar de compartilhar? Por mim, ok. Alguém deseja ficar com ele? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A Rai está com a mãozinha levantada, né, Rai? Pode? Não? Eu acho que ficou levantadinha. Não, ficou de antes, ficou de antes. Ficou de antes. Com vocês agora. Então, aprovado, é isso? Aprovado. Seguimos. Vamos. Tá. Aprovado por unanimidade, então? Isso, aprovado por unanimidade. Rai. O Léo, previsão da aprovação do edital das entidades? A gente ainda não tem, porque vocês receberam, foi final do ano passado, aí a gente vai primeiro lançar o Bolsa Atleta, e aí depois a gente vai para o edital das entidades. Quando aprovado o edital, aí vai do Bolsa Atleta, aí vai para o edital das entidades. Isso, daí vai um de cada vez. Primeiro a gente lança o Bolsa Atleta, aí depois a gente vai para o edital das entidades. Então, a previsão da verba vai acontecer no segundo semestre, igual ao ano passado. A gente pode tentar fazer antes, que a gente tinha conversado e tal, a gente pode tentar lançar antes, mas aí a gente tem que ver certinho. Bom, alguém ainda quer falar alguma coisa sobre os editais? Eu vi que o pessoal começou a colocar, o Léo colocou o baú, colocou aqui no chat a aprovação, seria bem legal que todos colocassem, tá? Apesar de gente já ter posto, enfim, seria bem interessante. Então, só colocar a sua aprovação ali, se alguém desaprova também, aprovação ou não. Então, só digitar no chat. Obrigada. Eu tenho mais um assunto depois para ver com o Léo, mas não sei se tu quer ver alguma coisa mais antes, Isabela. Como é que é essa? Não te entendi. Eu tenho mais um assuntinho para ver, mas eu não sei se tu tem algum outro antes que tu queira ver mais. Não sei, eu tenho a questão do workshop, que eu tive a reunião com o Eduardo, mas se tu achar que o teu pode vir antes, não tem problema. Pode. Na verdade, eu só queria ver se o Léo conseguiu ver sobre o nosso regimento interno, Léo. Ainda não, por causa desse sistema que estava fora, eles não recebiam nada, não dava para enviar nada. Então, ainda não foi aprovado do nada, mas já foi enviado lá para PGM. Tá bem, obrigada. Aguardando eles agora. Obrigada.
Bom, então vamos lá, gente. Eu tive uma reunião com o secretário na semana passada e existe a possibilidade interessante, bem interessante, até com uma orientação do Léo aí. Eu fui conversar com o Eduardo e existe a possibilidade de aprovação de uma verba para a gente fazer workshop, tá? E, pelo que eu entendi, existe uma verba, só que ele precisa da aprovação do prefeito. E aí eu passei para eles a estimativa de custo e ele achou coerente e vamos apresentar isso para o prefeito no dia 20, que é quinta-feira da semana que vem. E eu precisaria de 3 pessoas para irem comigo, certo? Uma delas seria o Léo, que é importante e representa a secretaria também, né? E mais 2 voluntários aí. Dia 20, 9 horas, o Luan levantou a mão. Quem mais? O Carlos. Legal. Mais alguém na área do esporte, de repente, é melhor a mais do que a menos? O Baú também. O Baú também levantou a mão. Sim. Ótimo. Se mais alguém quiser ir, mas acredito que já seja o suficiente aqui. Até para não lotar a sala do prefeito. Tá, Qual que é a data certa? Repete para mim a data e o horário, Rabelo, por favor. dia 20, 9 horas da manhã, na prefeitura. Tá? Quinta-feira que vem, isso? Oi? Quinta que vem. Quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem. Fala, Baú. Não, era para só falar que era quinta-feira que vem, isso. Tá, ótimo. Então tá, o X, Baú, Luan, Léo e Rabelo. Ok? O que mais que eu ia dizer? Eu vou escrever, fazer uma apresentaçãozinha do workshop em si, daquilo que nós esboçamos, né? Criamos, e para apresentar para o prefeito também, uma justificativa, enfim. Mas se alguém de vocês aí tiver, obviamente que eu vou escrever, eu vou colocar para vocês fazerem as suas considerações. Se vocês tiverem algum exemplo, algum modelo, quiser me enviar, facilita, tá? E além disso, só repassando, o palestrante seria o André Heller, ele está com a data reservada. O Cássio Mascarenhas seria um palestrante, um ministrante, né, que também está confirmado, está com data reservada. E a gente ficou de ver alguém, que seria o Gera, mas ele não pode, então alguém para substituir. Nós precisaríamos de mais alguém. Eu também acho que quando eu colocar isso no papel e mandar para vocês, talvez fique mais visível e a gente se dê conta que precisamos de mais alguma coisa, mais um conteúdo, ou as horas de palestra, entendeu? Então, acho que vai ser importante a gente colocar isso no papel para que todo mundo visualize e façam as suas considerações. Mas, no momento, a gente precisa ir tratando paralelamente essa outra pessoa que viria, certo? Porque se não tiver uma aprovação do prefeito, eu acredito que com 35 mil a gente faça, certo? Com 30 mil já dá para fazer, mas com 35 mil a gente faz bem legalzinho. E a partir do momento que é aprovada a verba, a gente já teria que ter os nomes todos prontos para a gente realmente confirmar e efetivar o evento em si. Ok? Considerações de vocês?
Ninguém vai falar nada, tá ótimo assim. Não, só uma coisinha. Caso não saia auxílio da prefeitura, vamos fazer como? Para arrecadar esse valor. Olha, eu acho que a gente teria condições de arrecadar, mas nós teríamos que também colocar um prazo de captado verba até tal prazo. Se não tivermos um mês antes, a gente precisa ter a verba toda. Se não for assim, não adianta a gente assumir um negócio e depois nós não ter para pagar. Um mês é apertado, entendeu? Mas, enfim, um mês ainda... Eu vejo como importante, Léo, o período de divulgação, entendeu? Se um mês é suficiente para nós divulgarmos de forma interessante, que a gente tenha um retorno positivo, esse é o nosso limite. Entendeu? Tá marcado para maio. Acho que para março a gente tem que ter isso aí pronto. Até o final de março. Não pode passar. Não pode passar disso. Porque eu vejo que em termos de edital, de busca de captação, a captação através de edital é muito difícil. Porque, por exemplo, pegar um edital do Sicredi, nesse período a gente não vai conseguir, porque eles levam mais tempo para sair a resposta, entendeu? Então teria que ser um recurso livre, imagino eu. Ou a verba da prefeitura. Teria que ser alguém com contato, num Sicredi, Sicobi, alguma dessas coisas, Cressol, alguma dessas coisas assim. Mas eles não, eu não sei, mas eu acredito eu não tenho ideia disso, como é que funciona. Acredito que eles não liberem assim, eles têm editais, entendeu? Entra lá no edital, apresenta um projeto e aí é avaliado, é que nem o nosso aqui, tem períodos de avaliação, aprovação, entendeu? Mas então vai ser bem difícil de conseguir, então. Faltando dois meses. Não, através de edital dessas instituições não vamos conseguir. Tem que ser recurso livre. Ou vem da prefeitura ou recurso livre. E se não tivermos esse recurso livre até final de março, a gente tem que abordar a missão. Em Rabelo, o Sicredi e o Sicobi, eles têm uma verba também que eles utilizam para patrocínio, tá? Daí eu não sei se vai ser do interesse deles de patrocinar esse evento, tá? Mas como eu acho que a gente vai chegar como conselho, daqui a pouco eles se interessem, entendeu? Porque eles têm uma verba, além do edital, eles têm uma verba que eles encaminham diretamente. A gente já conseguiu algumas vezes, né, com o Sicredi Biraiaras, por exemplo, que é de Nova Prata ali e tal, da região ali. Aqui em Bento, eu nunca ouvi falar de nenhum evento que tenha sido patrocinado assim diretamente, é tudo pelo fundo, né? Mas eles têm, sim, essa possibilidade. Daqui a pouco, se a gente não conseguir com o prefeito, a gente pode tentar com eles. Eu não sabia disso, Léo, Luan, eu sabia só dos editais. Teríamos que ter um contato interessante no Sicredi, né? Tudo é baseado nisso, né? Eu até tenho conta ali e tal, a associação tem conta, a gente pode tentar conversar com o gerente ali, né, para ver o que ele consegue nos... Porque isso é regional, né? A gente aqui, por exemplo, é Sicredi Serrana, que é de Barbosa, né? A sede. Sim. Então, mas daí tem que conversar com o gerente aqui, e daí ele vai encaminhar para quem a gente tem que falar, né? Então, tu pode fazer o seguinte, se tu conseguir, Luan, fazer uma abordagem com o teu gerente ali. Sim. Aí até a semana que vem a gente já vai ter um retorno. E aí também eu acredito que a resposta do prefeito não seja muito demorada, né? Sim, mas eu acho que o principal é com ele, né, com o prefeito, porque a gente, né, como conselho, e vai justificar através da participação tanto dos atletas como das entidades também, né, então acho que ali é um bom caminho para nós, né. Eu acho que sim, tem bastante chance de dar certo com a prefeitura, e até porque a gente vai focar crianças, né, cara, questão social também, a educação, o esporte, mas tudo beneficia, no fundo, as crianças.
que é um apelo que dá certo. O que a gente precisa é a assinatura do prefeito, na aprovação dele. Mais alguma consideração em relação a isso, gente? Bom, então é isso. Por mim, estamos encerrando. Tá, deixa eu só, eu estou aqui colocando na ata, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu perdi. Tu fez uma reunião com o secretário e foi ali que ele te colocou a possibilidade de recursos públicos, certo? Exato. Tá, só para constar direitinho na ata. Tá. Tá bem? Então, X, Baú, Luan e Léo, dia 20 às 9 horas na prefeitura. Evidentemente que a gente vai mandar mensagenzinha aí no grupo para lembrá-los, tá? E repito, se alguém tiver algum material de algum workshop, de algo similar ao que a gente está pretendendo fazer, se quiser me mandar, eu agradeço. Feito, gente? Feito. Então, às 9h32, damos por encerrada essa reunião. Eu vou parar com a gravação. Obrigado, um abraço a todos.